Capítulo 11. As 7 leis. Existem 7 leis que, se fossem entendidas, todos os problemas desapareceriam, tanto os problemas pessoais quanto os globais dos países. Essas leis têm um número difícil de calcular, mas, mais ou menos, uns 50 mil anos. E a ciência ainda tem uma relutância terrível em aceitá-las. A primeira lei diz: a mente é tudo, tudo é mental. Substituindo a palavra, tudo é consciência. Essa lei é a base de tudo. Se for entendida tudo, absolutamente tudo estará resolvido. É a conclusão que a mecânica quântica chegou, porém apenas meia dúzia de físicos aceitam declarar publicamente, os demais falam em código. Em revista Scientific American passada, além da matéria. Sobre mecânica quântica também há uma sobre o mistério da origem da massa. Nesse artigo, discutem sobre qual será a alternativa se o bóson de Higgs não for encontrado. Em Genebra, no acelerador de partículas atômicas, estão prestes a descobrir se é o bóson de Higgs que fornece a massa ou não. Se é o bóson de Higgs que dá massa a todas as subpartículas, aos quarks que formam os prótons que formam os átomos que formam as moléculas, as células, o fígado, o pulmão, o coração, você inteiro, o planeta, a Lua, a galáxia, o universo inteiro, etc. A primeira pergunta de um físico é a seguinte: quem dá massa ao bóson de Higgs? Porque o problema é mais embaixo. É o bóson de Higgs, a partícula que transmite massa a todas as demais. Massa é o que normalmente se chama matéria. A cadeira, a parede, cimento, cal, areia, porta, tudo que nós chamamos matéria, os físicos chamam de massa. Tudo isso surge, vamos supor, do bóson de Higgs. Ele é que dá a aparência de massa às coisas, porque na verdade vocês sabem que em última instância não existe massa, não existe matéria, só existe uma onda. Mas a pergunta fica: quem dá massa ao bóson? O próprio físico responde: o vácuo quântico. Porém, se não é o bóson de Higgs que dá massa, qual é a outra teoria? Há 100 anos ela foi anunciada e depois esquecida, mas como agora esse assunto terá que ser resolvido, ela volta a ficar em voga. É a gravidade. Pode ser que a gravidade é que dê massa às coisas. Então, o físico pergunta: e quem dá massa à gravidade? Ou, como a massa emerge da gravidade? Adivinha? Através do vácuo quântico. Está ali, aponta para a revista, a posição de físicos tradicionais ortodoxos. Entretanto, o que significa? O vácuo quântico é um assunto em que não se pode tocar. Esse é o tabu absoluto da ciência. Já sabem que existe, já tem nome, sabem as propriedades, sabem tudo que emerge dele. As leis, o efeito Casimir, etc. Mas, o que é o vácuo quântico é o tabu absoluto na ciência. Só na ciência? Não. Nas religiões, na política, na sociologia, na economia, em tudo. Se o vácuo quântico já tivesse sido entendido, tudo seria diferente. Como ocorre com a primeira lei, que afirma que tudo é consciência. Vocês observaram nos capítulos anteriores. Os físicos que ousam falar já chegaram à conclusão de que o fóton, o elétron se comportam daquela maneira esquisita devido à consciência do observador, o efeito retardado. Tudo que existe é pura consciência. Não existe cadeira, mesa, parede, não existe planeta Terra, nada, não. Ser consciência. Uma única consciência. Uma única onda. Com uma única consciência. Por isso que a lei diz: tudo é mente. Não é que a mente é tudo é mente. Logo, se você tem uma mente, ela pertence a alguém. Não existe mente individual. Só existe uma mente em tudo que existe. Então, cada mente é uma porção individualizada da mente infinita. Se é uma porção individualizada, esta mente tem a mesma característica, o mesmo poder, a mesma capacidade da mente infinita, quer queira, quer não queira, quer aceite, quer não aceite, para o bem, para o mal, para o seu bem, para o seu mal. A revelia das pessoas gostarem, não gostarem, é irrelevante. A sua mente é dele, do vácuo quântico. Você tem a mesma capacidade que ele, usando uma ínfima parte, é lógico, porque não tem consciência disso. Caso tivesse consciência que sua mente é a do todo, teria a mesma capacidade do todo. Imagine algo infinito de poder infinito. Se você tirar um pedacinho disto, ínfimo, o poder continua sendo infinito. Lembram-se do holograma? Se você interfere 2 lasers, gera uma onda que tem a informação inteira do objeto que foi transferido para o holograma. Se partir em pedacinhos a chapa onde está gravada a onda, você tem a mesma imagem do original, apenas diluindo um pouco a nitidez. Pode cortar
um holograma em quantos pedaços quiser que a imagem original gravada aparece, 1000 vezes, 1 milhão, 1 bilhão de vezes, pode ir cortando. Pode fatiar o quanto quiser até o espaço de Planck 10, 33, onde não há mais distância entre alguma coisa. A onda estará lá com toda a imagem do original, apenas mais difusa. Isto significa que o poder ainda continua na mente do todo. Dessa maneira, tudo que se pensar será criado, tudo que se sentir será criado imediatamente. Tudo que se falar será criado, quer queira, quer não queira, goste, não goste, aceite, não aceite, entenda, não entenda, saiba, não saiba, é irrelevante. Essa consciência poderia ser aceita imediatamente, mas não é. Quem é o responsável por não entender, aceitar e enxergar isso? Adivinha? A própria pessoa é a responsável. Por isso, é ela que está negando entender, aceitar e agir em função desse entendimento. Há 50.000 anos a ideia de que tudo é consciência era aceita. Depois, com o passar do tempo, foi sendo abandonada. Na atualidade, está totalmente esquecida. Mas, no momento em que existe a física, mecânica quântica, a bomba atômica, fica difícil esquecer que existe átomo. Então essa concepção está voltando lenta e gradualmente. Se vocês lerem o artigo, verão que ele apresenta uma série de questões e conclui: não sabemos, é um mistério. Quando não se quer chegar a uma conclusão, o mais fácil é falar, é um mistério. Muita gente fala assim, não é mesmo? Os mistérios insondáveis de Deus. Quando se quer parar de pensar, de raciocinar, de analisar, a coisa mais fácil que existe é falar nos mistérios insondáveis. Mistério insondável, por definição, só poderia ser arguido por um ser inconsciente. Um cavalo, um boi, um chimpanzé, uma bactéria poderiam dizer: nossa, são mistérios insondáveis, porque o nível de consciência desses seres ainda é elementar, não conseguem raciocinar, não têm autoconsciência, não pensam. Porém, para quem tem um cérebro, uma mente, existe algo insondável? Nada. Pode-se descobrir absolutamente tudo. Não existem limites. E não existe nada oculto. Às vezes, quando um cientista enuncia uma nova descoberta, é considerado como um conhecimento hermético. Mas as 7 leis estão expostas abertamente. Como podem ter se tornado um conhecimento hermético? Porque interessa a meia dúzia de pessoas, é lógico. Como o conhecimento se torna hermético, oculto, ocultismo? Por quê? As pessoas que entendem que conhecimento é poder farão de tudo para que os demais não tenham conhecimento. Quanto mais ignorante o povo, mais fácil de ser conduzido. Nada é por acaso. Mas, e nós? E os que já sabem dessas 7 leis? Pensem no caso da ressonância. Aparece uma tecnologia que permite transferir uma consciência para outra consciência. Isso está escrito, com todas as letras, no meu livro, Ressonância Harmônica. Se alguém leu, sabe que está lá, transferência de consciência. Ponto. Nem mais nem menos. 2 dias atrás, saiu uma matéria na internet dizendo que um cientista desenvolveu uns chips que podem ser acoplados no cérebro humano e permitem aumentar a capacidade de memória. Experimentaram em ratos e funcionou. A partir disso, estão todos muito entusiasmados, pensando que poderão pôr muitos chips nas cabeças humanas e aumentar sua capacidade. Gozado, não? Quando se fala hardware, não tem problema. Aparece na internet, é notícia no mundo inteiro. Em breve vai aparecer na Scientific American também, etc. Está tudo certo. Por quê? Porque é uma partícula, um hardware, um chip. Quando se fala em onda, não existe o assunto. Percebem? O problema dupla fenda persiste. Por quê? Transferência de consciência não é notícia? Ou 1000 pessoas, por exemplo, não é suficiente para criar um tititi como se fala, uma fofoca, um rumor capaz de atingir algum lugar além das fronteiras da Avenida Industrial, área de prostituição de São Caetano, Rude Ramos, Zona Leste de São Paulo? Não é. Impressionante isso? É a notícia de que existe um trabalho que transfere consciência de um ser vivo ou morto, passado, presente e futuro para outro ser vivo ou morto, passado, presente e futuro, simplesmente não existe. Mas essa notícia de que haverá um chip que aumenta a sua capacidade já está espalhada pelo planeta inteiro porque está fundamentada na aplicação de um hardware. Vejam que tudo que é onda, que tudo que é consciência, por decorrência, é ocultado, é ignorado o máximo possível. Ou as pessoas que fazem a ressonância, que vêm às palestras,
que leem os livros não entenderam o que foi falado agora. Será que a maioria, 99%, não entendeu o que está escrito, com todas as letras no livro? Ou tem-se medo, vergonha de falar que se está usando o método que transfere uma onda com informações quaisquer que sejam para crescer, para aprender, passar no vestibular, ganhar dinheiro, vender uma casa, ter saúde, para qualquer coisa? As pessoas falam para os colegas da empresa: não, eu nasci assim, do dia para a noite, quando tudo passa a andar bem, fiquei muito mais esperto, muito mais inteligente, do nada surgem mudanças, mas eu sempre fui assim. Como aconteceu com o jogador de futebol que em um mês passou a fazer jogadas que nunca tinha feito na vida e não abriu a boca, não comentou com ninguém. Sempre foi assim, mas nunca tinha tido essa performance. Gozado, não? Por quê? As pessoas não falam? Porque ainda não entenderam quem é o vácuo quântico. Não entenderam que tudo é mente, não. Entenderam como é a natureza do universo, como ele pensa, como ele sente, como age. Volta-se sempre à velha questão. Não se confia no vácuo quântico. É lógico, é o óbvio. Conhece aquela velha história da mãe que fala para os filhos: quando seu pai chegar, você vai ver. Ou então conta a historinha do bicho-papão: se ele não se comportar direitinho, é ridículo, não? Conta-se isso para criancinhas de 1 ano, 2, 3, 4, 5 para poder impor uma disciplina. Vem o bicho-papão te pegar. Constrói-se uma teologia em cima disto. É melhor você se comportar, se não tem um sujeito lá em cima com um porrete na mão e ele te manda lá para baixo para sempre. Não é por um tempo, é para sempre. Fala-se isso para quem? Para todas as pessoas de 10, 20, 30, 50, 70, 80, 150 anos, se houvesse. E isso é aceito por 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, pelo menos, que passam a conduzir a própria vida com base nessa ameaça. Portanto, 1 bilhão e 300 milhões não entenderam que a mente é tudo que existe. Isto é, não tem a menor ideia de como é a realidade. Baseiam-se numa história contada. Olha, é assim. Então, voltamos aos mistérios insondáveis. Por que não se sonda essa história? Contaram uma história desse jeito que é um mapa? Você checou para ver, pegou o mapa, olhou no território e comparou para ver se o mapa coincide com o território? É fácil fazer isso. Como? Testando os limites. Facílimo. Até onde posso ir? Você só saberá se for. Assistiram ao filme 13º Andar? Trata de uma realidade virtual dentro de outra realidade virtual. Toda uma civilização criada dentro de um programa de computador. É uma metáfora. E as pessoas que viviam dentro do programa acreditavam estar dentro de uma realidade igualzinha a esta. Lembram-se do holodeck série Star Trek? É absolutamente real. Você pega o copo, pegando um copo, acha que isso aqui é copo? Você tem a sensação de que é copo, não é? Quem definiu que o bife tem gosto de bife? É pura percepção. É puro código, pura informação. A partir de informação é possível criar qualquer realidade como esta aqui que todo mundo jura que é verdade e que é a única realidade que existe. As pessoas que viviam no programa criado no filme levavam uma vida igualzinha à nossa e nunca desconfiavam de que era uma vida virtual e que existia uma realidade acima. Até que uma pessoa começou a testar os limites daquele mundo e foi indo. Não vou contar o filme para não estragar o prazer. A pessoa descobriu que aquela realidade não era real, mas precisou chegar ao limite para descobrir isso. No nosso caso, quais são os limites? No seu trabalho, por exemplo, você já esticou a corda, como se fala, para ver até onde pode desenvolver no seu trabalho, até onde pode chegar, até onde sua empresa pode crescer, ou está dentro daquilo que se chama zona de conforto. Na zona de conforto você nunca saberá qual é o limite. Em tudo na nossa vida temos que avançar o máximo possível para ver até onde podemos chegar, por uma simples razão. O que o vácuo quântico espera que nós façamos com a capacidade infinita que ele nos deu? Essa é a questão. Há 2000 anos ele narrou a parábola dos talentos. O que você faz com o dinheiro? Enterra no chão, põe na poupança, faz uma aplicação financeira. Quanto rende isso? E se aplicar para produzir, como fica? E se extrair o máximo dos recursos que você tem, físico, mental, emocional, espiritual? É preciso tirar o máximo dos seus recursos. Assistiram ao filme Clube da Luta? Nossa, que violento, não? Só pancadaria. Esse é o primeiro nível de entendimento das pessoas.
Como dizem os hindus ao ler um livro, tem-se 7 níveis de entendimento. Quem ficar no primeiro não entendeu nada. É como acontece em relação às 7 leis. Numa cena no filme, um dos personagens aponta uma arma para a cabeça de uma pessoa que trabalha numa lanchonete e pergunta: "O que você faz?" "Sou o cozinheiro." Aqui da lanchonete responde desesperado. O outro fala: "Eu vou te matar." Então é melhor você falar a verdade. O que você queria ser na vida? Queria ser veterinário. E por que você não foi? Ah, é difícil. Então o personagem fala: "Dê-me seus documentos. Eu sei quem você é, onde você mora, quem é a sua família. Você tem 6 semanas para começar essa nova carreira. Daqui a 6 semanas voltarei a falar com você. Se você não tiver se mexido, morrerá. Pode ir embora." O revólver estava vazio, sem bala nenhuma. Será que é preciso pôr um revólver na sua cabeça para você começar a dar o máximo de si no trabalho, nos estudos, em tudo que faz? O filme é uma metáfora, mas existe um princípio. Uma lei que atua como se encostasse um revólver na cabeça das pessoas. E não é o vácuo quântico que faz isto. É uma lei de física, aberta para qualquer resultado. O campo eletromagnético faz isso tranquilamente, é só esperar, não se preocupem. Mas existe uma diferença. No tambor do campo eletromagnético todas as balas existem. Quem plantou, colhe, está é a 6ª lei. Pensou errado, cria errado. Pensou em doença, cria doença. Pensou em pobreza, cria pobreza. Cria-se por eletromagnetismo aquilo que se pensa. Mandou, volta. Então o resultado é líquido e certo. Empurrou. O retorno vem. Não fez o melhor? Ó, retorno vem. As pessoas deveriam ficar de cabelo em pé com uma afirmação destas pelo seguinte: qual é a sua capacidade? Você será cobrado pelo campo eletromagnético de acordo com a sua capacidade. 10 talentos, 100 talentos, 500 talentos, 1000 talentos. Qual é a sua capacidade? Lembrem-se de que no filme existe uma metáfora, uma parábola. Não pensem em falar: "Eu só tenho 20. O outro tem 1000. Esqueçam isso. Qual é a sua capacidade? Infinita. Porque você é uma parte do todo, uma parte do vácuo quântico. A mesma capacidade que ele tem você tem em todas as áreas. Muitas pessoas comparando-se com o que consideram seres iluminados, ascensionados, grandes mestres pensam: é lógico, eles podem fazer grandes coisas, mas nós não. Ó, que cobrarão de nós? Muitos se consideram meros mortais, sem capacidade, com que ilimitado, sem recursos. Essa é outra racionalização que se usa muito, não? Existe um ser que ama incondicionalmente, mas nós estamos longe dessa capacidade de amar, de construir, de realizar, de seja lá o que for. Fiquem avisados de que isso é mera racionalização, e que quando se sai desta carcaça, a realidade nua e crua aparece o que se chama centelha divina, que tem uma capacidade infinita. Na verdade, essa centelha tem nome, RG, número registro geral, CPF, número de cadastro da pessoa física, endereço, histórico, currículo, etc. É claro que o nome é grande porque tem um nome, outro nome, outro nome, outro nome, e assim vai. Ou vocês acham que apareceu de onde é a estrutura de diretório dos seus computadores no Windows e no DOS? Não sei o que 2 pontos. É igualzinho, certo? É claro que é mais fácil dar um único número que substitui tudo. As milhares barras de endereço eletrônico que compõem a centelha vão crescendo ao longo das eras, mas tem um código que identifica cada uma. Mas quando se retira a carcaça, o que aparece é a centelha que tem capacidade infinita. Portanto, a cobrança do campo eletromagnético levará em consideração essa capacidade infinita. Você poderia fazer algo infinitamente maior do que fez. Por que não fez? E não é necessário sequer falar isso, porque vem à tona naturalmente. Todo final de ano, sempre na confraternização, tem músicas bem coerentes com o espírito de Natal, Ano Novo, virada de ano, que diz: eu devia ter, eu devia ter, eu devia ter. Quem já veio à festa escutou muitas vezes. É muito romântico, as pessoas ficam emocionadas, pensam: vou fazer tudo diferente no ano que vem a partir do dia 2, não é? Eu devia ter saído na chuva. Devia ter comido a feijoada. Devia ter abraçado os amigos. Devia ter feito um monte de coisas. Essa lista é multiplicada N vezes quando a pessoa sai do envoltório e tem consciência total da realidade, concluindo que não fez praticamente nada.
se atentarem para a história recente da humanidade, como já foi falado anteriormente, encontrarão 20 volumes de grandes filósofos, outros 20 volumes de grandes cientistas, mais 20 na química, na física, na biologia, na música clássica e em tantas outras áreas. Quantas correntes existem numa determinada ciência? 2, 3, 4, 5 pessoas que ousaram pensar, umas de uma maneira, outras de outra. E então vieram muitos seguidores que produziram 20 volumes sobre o assunto. E assim vai. E se você olhar o deles é o mesmo 6, 10 vezes. O mesmo físico veio, descobriu uma coisa, outra. Mas quantos físicos vieram realmente no planeta fazer isso? Aqui evoluir, somando todos, quantos se destacam? 1.000? Se olharem seus trabalhos, suas descobertas, verão que se repetem. Meia dúzia, 7. Não foram 1.000 físicos, foi apenas meia dúzia que realmente fizeram algo, que pensaram assim, em todas as áreas. Então, o número de 20 volumes sobre um assunto se reduz a quanto? E se formos pesquisar a essência, a origem daquele físico que realmente fez algo importante, vamos voltando no tempo e na distância, até constatar que ele não era daqui, apenas veio prestar serviço por estas paragens. Do povo daqui, realmente. Terrestres, quantos são? Adivinha, chuta. Nem ousam dizer, porque sabem que o número é 000. Quando se fala que os humanos acabaram de descer das árvores, é literalmente isso. Tudo que existe nesse planeta, que evoluiu, veio de fora. Tomem como exemplo as histórias da Suméria. Pesquisem de onde surgiram os sumérios e como, há 6.000 anos, surgiu uma sociedade totalmente pronta com todas as estruturas social, econômica, política, militar, religiosa. Leiam e pesquisem. Do nada surge uma civilização, com toda essa estrutura econômica, política, social, militar, tudo igualzinho. Só a tecnologia que é diferente. Na verdade, receberam tudo pronto, de mão beijada, como se fala. Sabem como se organiza? Dessa maneira, o judiciário precisa ter juiz, advogado, promotor. O sistema político tem seus representantes, o religioso, os sacerdotes, as castas, etc. Na economia se faz a contabilidade, entra, debita, sai, credita. Tudo isso já foi fornecido pronto, há 6.000 anos. E depois de tanto tempo, cadê os avanços? O que mudou? Por acaso mudou a mais-valia que havia na Suméria? A exploração do homem pelo homem mudou? O entendimento do todo, do universo, mudou? Continua tudo do mesmo modo. Aliás, o livro conta a história de um sumério que emigrou da cidade de Ur, na Caldeia, com mulher, filhos, gado e todas as suas posses. Ele está na origem. Entendem que a realidade não muda, que a ideia não evolui, não abre. Toda vez que se tentou falar, vejam, não é bem desse jeito. A realidade é outra. Expande, pensa, raciocina. Essa pessoa é eliminada do meio rapidamente para não atrapalhar os negócios em última instância. Porém, como as pessoas podem considerar que entender a realidade vai contra os negócios? Não cai essa ficha, não é mesmo? Quanto mais você tiver consciência da realidade, de como funciona o universo, como funcionam as 7 leis, mais negócios faz, mais dinheiro ganha, mais progride. E se não for por outra razão, é simplesmente porque só você sabe e a maioria não sabe nada. Sua vantagem competitiva é imensa, praticamente infinita. Imagine, você vai ao futuro e volta com toda a informação sobre tudo. Que empresa que pode competir com você? Que colega, quem, se você tem a informação? De que maneira o fato de entender a realidade pode prejudicar seus negócios ou sua saúde ou o que for? Simplesmente não. Se quer entender como o universo funciona, foram feitas palestras para um grupo de anônimos. Depois de ter falado muito sobre as pessoas serem capazes de realizar o que quiserem, o menino não se conteve mais. Pulou, como se diz, e falou: bom, a gente não faz porque, se fizer, eles nos matam. Depois de muitas e muitas palestras, o menino resolveu falar, apareceu a verdade. Um garoto vai dizer que não é essa mesma razão? Por que não fazer tudo o que tem que ser feito? Ah, eles vão me matar. Quando você morre acontece o quê? Porque, é claro, se você não entende como que é esta mecânica geral do universo, você se apega. É simplíssimo fazer com que todo mundo fique paralisado quando se transfere para a população a ideia de que o pior que pode acontecer é morrer. E pior, se a pessoa não tiver se comportado direitinho, irá lá, para baixo, eternamente. O pânico de morrer é infinitamente imenso.
Vocês já imaginaram? Diante do pânico de morrer, a pessoa se agarra de todas as maneiras para alongar esta vida, empurrando bem para frente se possível, essa hora. E com isso não faz nada, é lógico, porque se o medo é esse paralisa tudo. Mas ela não entendeu que tudo é consciência, e não sentiu como essa consciência sente. Se sentisse que essa consciência é amorosa, não teria esse medo. Quando se criam deuses com características humanas, ciumentos e vingativos, é evidente que as pessoas terão medo. Imaginem alguém com um sentimento humano médio, com poder infinito, é mais horripilante do que qualquer filme de terror inimaginável. É isso que dá pegar a ideia do ser humano e transportar as características para o divino, criando um Deus com cabeça, tronco e membros, formato humano e todas as características humanas de ódio, raiva, inveja, mas com poder infinito e humor complicado. Se ele estiver de mau humor no seu dia, você apanha, não adianta ter advogado de defesa, porque esse Deus não vai querer saber se existem atenuantes que diminuem suas culpas. Os filmes sobre Roma mostram isso muito bem. E como Hollywood domina o planeta, acredita-se que tudo que passa nos filmes, tudo que se produzem lá, as pessoas acreditam, certo? Nos famosos filmes épicos de antigamente, a cena mais empolgante é quando todos olhavam o imperador e ele exibia com o dedo em riche e ficava balançando de um lado para outro, criava-se um suspense, porque o que acontecerá com o dedo dele? E normalmente para baixo, está morto. Pois é, imagina como essa metáfora entra na mente do povo. Já existe a história de que depois de morta a pessoa vai ser julgada, correndo sério risco de ir para baixo. Ainda aparece na televisão no filme e o imperador aponta o dedo para baixo. Pensam que tudo isso ocorre por acaso? Que é apenas uma cena criada pelo roteirista? Não, tudo isso é pensado. Nada é por acaso. Como ficam na mente das pessoas e como elas reagem a isso? Porque as pessoas não entenderam quem é o vácuo quântico. Não entenderam. E tudo continua como sempre. O vácuo quântico já está mais do que explicado em N livros de mecânica quântica. Portanto, a partir do momento que esta informação chega até você, não pode mais ficar pensando, faço, não faço, leio, não leio, estudo, não estudo, só é necessário lembrar bem disso. Quanto maior a capacidade, mais a responsabilidade de fazer. A segunda lei, assim como em cima, assim é embaixo. O macro é igual ao micro. Todas as leis que valem em cima valem embaixo. É uma única realidade. Não importa. Macrogaláxias, aglomerado de galáxias, multiversos e o mundo dos quarks, do bóson de Higgs. É a mesma lei que rege tudo. Existe uma unidade absoluta em tudo. Claro, essa segunda lei já é uma consequência natural da primeira. Se tudo é uma coisa só, na verdade não existe embaixo nem em cima. Portanto, ninguém será tratado de um jeito em cima e de outro embaixo. A lei é para todos. O campo eletromagnético age da mesma forma em tudo. A terceira lei, tudo vibra. Nada está parado. Tudo está em movimento. Por meio dessas 7 leis, chega-se à mecânica quântica inteirinha. Não é preciso dar aula de mecânica quântica, basta explicar as 7 leis. Se as pessoas aceitassem, tudo estaria resolvido. Como não aceitam, é preciso explicar mecânica quântica, e, mesmo assim, continuam não aceitando. Porque tudo vibra. Em hertz, em frequência. Porque tudo é uma onda. Está implícito que se tudo está vibrando, é porque tudo é uma onda, tudo oscila. Desse conhecimento já extrai também a dupla fenda novamente e todas as suas decorrências, e a informação gravada eternamente na onda. Senão, para onde iria a informação? É interessante. Isso não? Há quem diga que a informação não existe. Se for assim, para onde ela foi? Se há uma única onda em toda a existência, em tudo que existe, para onde a informação iria? Fugir, escapar? Depois de 50 anos de discussão do Roger Penrose com Hawking, chegou-se à conclusão de que a informação, quando penetra no buraco negro, permanece. Vocês acompanharam a matéria na Scientific American, dizendo que a fumaça, as cinzas de uma biblioteca, contém toda a informação daquela biblioteca. A informação está na fumaça do livro, na cinza do livro. Só faltou falarem na onda do livro. Mas é proibido falar onda, então está lá na fumaça do livro. Só não sabem como acessar o conhecimento por meio da fumaça. Isso está lá, numa revista científica. Se na física já se chegou à conclusão de que a informação
não desaparece quando cai no buraco negro, para onde ela iria? Para fora do universo? Existe alguma coisa fora do universo? Se você viajar bastante numa direção daqui a 90 bilhões de anos-luz, o que vê pela frente? Falou-se sobre isso. Mais espaço. E se continuar a andar por mais 90 bilhões de anos-luz, o que verá? Mais espaço. Não termina nunca. É infinito. Então a informação iria embora para onde? É lógico que tudo o que acontece, todos os pensamentos, sentimentos, ações, palavras, etc., tudo continua dentro da bola da onda. Única. Continua dentro porque não tem para onde ir, não. Existe nada fora. E está escrito no livro, Deus é tudo que existe. Ponto. Fica assim resolvido que a informação continua existindo, que toda informação pode ser acessada, e que tudo que pode ser acessado pode ser transferido. Lembram-se dos endereços de internet que têm barras. Toda informação tem um endereço. Portanto, é possível pegar essa informação e transferir para outro endereço. Qual é o problema para se fazer isso? O único problema é entender como pensa e sente o vácuo quântico. É simples. Como será que o Hélio faz isso? Essa é a pergunta que não quer calar, como no filme JFK, certo? Lembram-se? É preciso raciocinar, pensar, analisar os mistérios insondáveis. Mas isso é trabalhoso, não é mesmo? É a zona de conforto. Como é que faz? Sabe quanto tempo se levou para chegar a essa informação, para que concluísse nesta vida? 46 anos de pesquisa nesta vida. O que se quer? E as pessoas querem esse conhecimento no estalar de dedos, de mão beijada. Como se pode dar de mão beijada algo com esse nível de poder? Raciocine sobre o perigo desse nível de poder estar nas mãos de alguém inescrupuloso com todas as tendências humanas de ódio, raiva, vingança. Ontem mesmo me perguntaram isso de novo. Esqueçam. Daqui a muito tempo, quando esta humanidade evoluir, ela poderá ter acesso a todo o conhecimento. Por enquanto é impossível, porque seria usado para o mal imediatamente como se usa a bomba atômica. A tecnologia aparece para que haja crescimento, haja evolução, mas o que se faz imediatamente? O que foi feito em 5 anos, de janeiro de 1939 a 1945? Se não houvesse a dificuldade para fazer o combustível atômico, no dia seguinte a descoberta pulverizava, dissolvia. Para ter conhecimento é preciso vibrar para cima. Vibrar é ascender a um estado maior de harmonia e amor. Só isso. Quer aumentar a sua vibração para ter cada vez mais de tudo? Apenas um elemento aumenta a vibração, é o amor. E a sua decorrência, harmonia. É a única força que faz aumentar os hertz, a frequência. É o óbvio, é absolutamente lógico. Se o vácuo quântico é 100% amor, e ele tem infinita vibração, porque dele é que emerge tudo. E quando emerge já, é uma redução, é sempre uma redução, uma transformação, que vai reduzindo a vibração porque o bóson deve vibrar menos, o quark deve vibrar menos, o próton, o átomo, a molécula, a célula, até o cérebro vibrar em 12, 15 vezes por segundo, quando cada átomo do seu corpo está vibrando 15 trilhões de vezes por segundo. O átomo vibra 15 trilhões de vezes, mas o seu cérebro vibra 12, 20 vezes por segundo. Imagine para se poder conversar. Toda esta redução, esse freio que está sendo puxado, é para poder-se trocar informação. As ondas beta, alfa, delta vibram nessa frequência, precisa baixar para podermos conversar. Já imaginaram 2 átomos conversando, o quanto que eles ganham de informação, vibrando 15 trilhões de vezes por segundo? E nós a 20, 12, 18? Imagine quanto mais perto do vácuo quântico, mais informação se tem, mais se gera, mais se troca. É por isso que chega uma hora em que não se fala, mas é tudo mental, é tudo telepático. Não existe veículo de informação que possa trafegar nessa velocidade. Chega-se a um limite, e chega-se a limites de vocabulário. Como se traduzem determinados sentimentos em palavras? É impossível. Então, manda-se um sentimento e recebe-se um sentimento. É nesse nível que o vácuo quântico conversa. É o meio mais rápido que existe de transferência de informação, trocando amor com amor. Nesse caso, a vibração é altíssima, consequentemente, o poder é altíssimo, tudo é abundante. Portanto, para resolver os problemas, é preciso aumentar a vibração. Quando você faz a ressonância, entra uma vibração.
altíssima em sua onda. Você é uma onda, recebe outra. As duas precisam entrar em fase para transferir a informação. É preciso você se elevar para poder receber tudo, caso contrário, não entra em fase. No entanto, como é que reage a pessoa à maioria, a uma onda de amor? Estão lembrados de que a onda que porta a informação. Como, por exemplo, o curso de MBA de finanças que o cliente pediu. Essa onda é o próprio vácuo quântico? Pensam bem nisso. É o próprio vácuo quântico que transmite o curso de inglês, o curso de mecânica de automóveis, qualquer outro curso, como jogar basquete, como praticar alpinismo, qualquer coisa. É a onda dele que porta a informação que você quer, da mesma maneira que é a onda dele que porta o programa de rádio, de televisão, o GPS, a internet sem fio, seu celular. Então, se é possível transferir programa de televisão na onda do vácuo quântico, não há problema nenhum em transferir qualquer outra informação, concordam? Muito bem. Porém, a pessoa quer receber a carta sem um envelope. É claro. Não. Eu não quero pegar nesse envelope, não quero precisar rasgar, abrir. Quero acessar a informação que está dentro do envelope, mas sem colocar a mão no envelope. É isso que a maioria faz. E entra um resquício, não é? O carteiro faz a entrega. Tome. Você recebeu. Então, a pessoa precisa transportar o envelope para dentro de casa. Sobra um resquíciozinho do envelope em sua mão. E assim que ela sente o envelope, diz: saia daqui. Joga no chão longe porque contamina. O amor do vácuo quântico contamina porque ele entra e força a pessoa a entrar em fase com ele por ressonância. O nome tem tudo a ver. A pessoa vai ressoar junto. Não é possível evitar, precisa ressoar. Mas quando começa a ressoar, um pouquinho bate no seu paradigma, e a pessoa reage com o pé no freio. Não dá nem chance do vácuo quântico falar. Espere um pouco, não, delete. Em 1 mês, 2, 3, 4, abandona a ressonância. Assim que sente o perigo, o cheiro do amor, não. Quero saber disso na minha vida. Porque me transformará, eu vou mudar, terei que assumir um compromisso, me posicionar, terei que sair da zona de conforto, mudar meu paradigma. Jogar fora todos os tabus, preconceitos, etc. Terei que perdoar, pedir perdão, e eu quero continuar odiando aquele sujeito. É tão gostoso odiar. Não cedo. Não perdoo. Ouve-se isso nas anamneses. O que se conclui é que a pessoa sacrifica todo o benefício que iria receber da ressonância de alegria infindável de um bem-estar absoluto, que ocorre quando se tem os neurotransmissores no ponto ótimo, no máximo da capacidade humana de senti-los. Sistema nervoso central tem tal capacidade que a fibra nervosa é capaz de receber informação, tanto de dor quanto de prazer. Quem tem o neurotransmissor no auge da produção no ponto ótimo, tem um nível de prazer extremo. Mas a pessoa recusa. Isso. Prosperidade, abundância em tudo, todas as benesses possíveis e imagináveis que este plano da existência permite. É claro, a pessoa recusa em 1 mês, 2 ou 3. Ou nem. Começa com pavor de ficar feliz, de se realizar em todos os aspectos. A autossabotagem é imensa. As pessoas fogem com todas as forças, mesmo se calhar de vir num atendimento de quinta-feira e encontrando 6, 7, 8 pessoas aguardando e ouvir alguns depoimentos sobre questões extraordinárias que tenham acontecido com elas. Mesmo ouvindo aquilo, um ou outro fala, a pessoa abandona. Ela vê que há pessoas que conseguem resultados extraordinários, mas não quer correr o risco de acontecer com ela também. Essas realizações são apenas uma questão de tempo. Não existe impossível nisso. Vibração, é frequência, é ressonância. Quando se transfere a informação, muda a informação anterior. Muda o neurotransmissor, produz-se uma mudança total, é eletromagnetismo. Como a pessoa não ganhará dinheiro? Como não terá sua loja cheia de clientes? Como não venderá? Impossível. Um dos clientes duplicou seu salário, sua renda no segundo CD. Outro trocou de firma e já conseguiu uma venda de 100 milhões de dólares em 3 meses. E assim por diante. Porque muita gente não corre o risco de ter toda essa prosperidade, tudo isso de bom na vida? É um caso para se pensar. Como o ser humano escolhe o sofrimento, por incrível que pareça. Quando vê uma possibilidade de ficar feliz, foge de todas as maneiras. Só existe uma explicação, repito novamente. Ele não entende nada do que está acontecendo. Onde estou? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou?
E como funciona esse negócio? Como não entende esse processo de transformação, além de ter escutado um monte de historinhas durante a vida, já criou um paradigma em sua cabeça. Vocês podem perceber que já deveríamos estar em outro patamar. A lei diz: tudo vibra, tudo está em movimento. É uma receita do bolo. Essas 7 leis são a receita do bolo para todas as situações, para você ser feliz, ser saudável, ter prosperidade, ter a vida mais plena possível e crescer sem parar. A 4ª lei diz: tudo é dual, tudo tem seu duplo, tem seu oposto. Bem e mal, amargo, doce, todos os opostos se reconciliam, porque é preciso haver equilíbrio. Você não poderia ter só um lado. As coisas não poderiam ser únicas, senão como ficaria a balança? Como poderia haver só um polo, só próton, só elétron? Não é possível construir nada só com próton ou só com elétron. É necessário haver as duas cargas para formar um tijolinho, como falava outra pessoa, para que se possa construir tudo na realidade material com esse tijolinho, chamado átomo. O que se chama de mal faz parte do todo. Então, os mistérios insondáveis. Por que acontecem todas essas desgraças no mundo? Os assassinatos, etc.? Não deveria acontecer nada disso. Só deveria haver um lado. Se existe um raciocínio ilógico por natureza, é esse, só haver um lado. Como poderia acontecer isso? Apenas se não houvesse raciocínio, não existisse o livre-arbítrio, só assim. Nem no mundo animal pode haver só um lado. Quem já teve cachorro ou gato sabe que cada animal tem uma personalidade. Até no mundo animal já fica definido quem está de um lado e quem está de outro, e quem está pendendo para um lado ou para outro. Sempre existirão os dois lados. É inerente ao todo. Como o todo poderia cercear a si próprio? É isso que as pessoas pedem, que ele cerceie sua própria capacidade. Ele não pode ser tudo, não pode expressar tudo, só pode expressar uma coisa. Ainda que fosse possível, quem faria isso? Quem cercearia o todo? Teria que ser alguém fora dele, certo? Ou seria necessário haver um outro Deus que coibisse ele de fazer? Ou então tem que ter dois? Aí já complicou tudo. Porque se só tem um, ele não pode se cercear. Ele precisa ser toda possibilidade infinita, como se fala na mecânica quântica. Potencialmente quem escolhe o que se chama o mal. As criaturas. As criaturas é que fazem as escolhas de um lado ou do outro. Tudo está em aberto. Ele em si não tem nenhum problema com relação a isto. Lembram-se de que o campo eletromagnético ajusta toda esta contabilidade. Inevitavelmente. Portanto, as pessoas não precisam se preocupar nem um pouco com isso. Mas muitos começam a arguir aquela famosa palavra ou expressão: isso não é justo. E uma quantidade imensa de pessoas usa essa racionalização para validar as bobagens que acabam fazendo. Em último nível, em última instância, é absolutamente justo. O campo eletromagnético emitiu, há um retorno. Essa contabilidade fecha 0 a 0 com certeza. Porém, não é neste nível de dimensão. Mas como materialista só enxerga esta dimensão, um palmo na frente do nariz, quer que seja justo nesta dimensão, e em consequência precisa aplicar aquela velha regrinha do olho por olho e dente por dente. Nesta dimensão, se ele desapegasse disso e deixasse o ajuste da contabilidade ser feito pelas autoridades competentes, gastaria seu tempo sendo feliz, vivendo alegre e feliz e não se preocupando em se vingar de quem quer que seja. No entanto, como ele acredita que só existe esta dimensão da realidade, ele precisa fazer justiça aqui, agora. Vejam vocês, a ignorância da primeira lei começa a trazer problemas para a aplicação prática de todas as outras leis na vida das pessoas. Tudo, porque não se aceita a primeira. Assim, evidentemente, tudo se desarrumará. A quinta lei diz: tudo é um fluxo, tudo flui. As pessoas adoram o que se chama linear, acreditam que é assim, traça uma linha reta no ar, até o infinito, eternamente. É o que se chama estável. Alguém está na UTI, unidade de terapia intensiva, mas está estável. Todo mundo acalma, relaxa. Beleza, está resolvido. Estável deve ser sinônimo de zona de conforto, certo? Ó, o universo vibra, não existe nada estável. A vibração minúscula do bóson, que sempre vai se elevando, até atingir níveis altíssimos, por ressonância, faz com que os aglomerados de galáxias balancem para lá e para cá. Os humanos descobriram isso há pouco tempo. Chama-se teoria do caos. Todo sistema faz assim no ar,
traça uma espécie de 8 horizontalmente. O percurso pode variar, mas o movimento é esse. Sobe e desce, acende, decai. Ilha Prigogine Nobel de Química em 1977, esse processo chama-se de teoria das estruturas dissipativas. Ele definiu exatamente a matemática que rege esse movimento. Contrariar isso é desastre na certa. Físico, mental, emocional, financeiro, econômico, social, político, etc. Qualquer sistema que não obedeça a essa lei está fadado ao fracasso, a ter problemas. Mas os humanos adoram a ideia do estável linear. Quando se diz, relaxe, solte, reagem, de jeito nenhum. Preciso usar força em qualquer coisa que faço. Por quê? A pessoa acha que é ela que está fazendo, então precisa empregar muita força. Se soltar, vai desabar tudo. Não entende, é claro, que quem sustenta tudo é o vácuo quântico. Quem oscila tem fluxo, quem vibra é o vácuo quântico. Essa pessoa quer contrariar toda a forma de ser do vácuo quântico. Imaginem o resultado. Vamos ver um exemplo. Bolsa de valores. O maior especulador de todos os tempos foi Jesse Livermore. Foi o Pelé, jogador de futebol da especulação, um gênio. Ele não precisava raciocinar. Em 1880, 1890, ele olhava as fitinhas passando no papel. Era como as cotações eram mostradas naquele tempo, e apenas com um olhar sabia onde aplicar, onde não, quais ações subiriam, quais cairiam. Tudo. Fazia suas aplicações e ganhava. Ainda era jovem, mas ficou muito conhecido porque ganhava sempre. Olhava, comprava e quando as ações subiam, vendia. Chegou a um ponto em que nenhuma corretora de sua cidade permitia que ele entrasse para fazer aplicações. Por isso precisava trocar de cidade e foi passando por muitos lugares. Ficou milionário. Mas de vez em quando ele olhava o pregão e, em vez de fazer aplicações, pegava um trem ou um barco, o seu barco, ia para Miami e ficava velejando por 2, 3, 4 meses. Às vezes, dava outra olhadinha e continuava velejando. Outras, depois da olhadinha, voltavam para Nova York e continuava suas operações. Transponham isso para operadores de bolsa atuais. Vem, um cliente fala, vou operar na bolsa e ganharei todo mês, toda semana, todo dia, todo semestre, todo ano. E quando falamos, não é desse jeito que funciona o sistema, ele teima. Não, é assim sim. Adivinhem o que acontece. Um mês depois ele volta, perdi muito dinheiro. Mais um mês, e ele desiste da ressonância. Não funcionou a ressonância, porque ele tinha que ganhar todo santo dia. E isto não é ganância, é entender como funciona o sistema. O Jesse Livermore tinha uma ambição enorme, tornou-se o maior do mundo. Mas ele não tinha o apego, tem que ser desse jeito. Ele batia o olho e sabia, agora está subindo, agora está descendo. Ele sentia o fluxo natural do universo ou do planeta Terra ou da bolsa de Wall Street, seja lá o que for, como algo absolutamente natural. Em tudo existe fluxo, no mercado, na vida. Tudo flui, e como flui, tudo tem seus altos e baixos. É uma forma de falar, altos e baixos, está bem? Tudo está apenas fluindo continuamente. Imaginem quem entender isso e aplicar em tudo que faz. Vai ganhar muito dinheiro com as leis herméticas. Somando todas, passa a ter um raciocínio holístico. Portanto, tudo flui. Ir contra a maré é demência pura, demência. É dar murro em ponta de faca. É preciso ter sensibilidade para perceber quando o mercado está na alta e quando está na baixa. Senão fica com o mico na mão, como falam na bolsa. Quem não entende o fluxo comete o erro primário de comprar depois que as ações já estão subindo há algum tempo e vender ou tentar depois que a descida começou. É ridiculamente simples. O maior operador da Bolsa de Chicago é um zen budista, porque literalmente ele entende que em tudo existe um fluxo. Então sintam. Assim que começa a subir, compra-se, subiu. Um pouco, vende-se. Porque logo adiante começa a cair, não. Existe uma faixa minúscula para operar com lucro. Mas, quando começa a queda, é muito difícil ter humildade de reconhecer, fiz besteira. Então segure. Não vai subir, vou esperar. Fique com o mico na mão esperando. Sabe quando vai subir? Depois que descer bastante começará a subir de novo. Devido à questão recente da bolha de 2008, foi feita uma pesquisa, uma estatística da Bolsa de Nova York desde, se não me engano, 1831 até 2008.
existe uma famosa afirmação de que a longo prazo a bolsa sempre dá lucro. Então, quando ocorreu esse crash, resolveram fazer uma verificação, reunindo dados de muitos anos e dados confiáveis. Colocou-se tudo num supercomputador e chegou-se à seguinte conclusão: quem comprou em 1831 e vendeu em 2008 não ganhou nada. Então, é preciso ser definido, aplicar a longo prazo. 10 anos, 50, 150 anos? O que é longo prazo? Ficou provado que é apenas outra historinha contada para as pessoas deixarem seu dinheiro aplicado a longo prazo. É lógico, ninguém deve entender que a bolsa é um cassino. Jesse entendia assim, é jogo, e ele jogava. Sabendo bem como o jogo funcionava, ele jogava e ganhava. Mas a quem convém que as pessoas entendam que a bolsa de valores é um jogo? Meia dúzia? Convém que muitos acreditem nisso porque vão colocando dinheiro e ele vai sumindo. Quanto mais se põe, mais some. E quem ganha? Quem tiver entendido que o sistema é um fluxo, para não falar que é um negócio humanamente controlável e controlado. Os fluxos não são mais naturais, são artificiais, criados e manipulados. Pense se estivesse sob seu controle a capacidade financeira de ter 20 bilhões de dólares num fundo seu, que você não faria em termos de operações? Induziria todas as altas, todas as baixas. Induzindo a alta, as pessoas compram e você vende. Em seguida provoca uma queda. Quando as ações estão lá embaixo, você compra. Induz mais uma subida. As pessoas compram e você vende. Então o valor despenca e assim vai, num contínuo movimento de subida e descida. De 1929 a 1932, por 32 vezes a Bolsa de Nova York subiu mais que 6% num dia. Lembram-se? Em 1929, estava no topo e em 1932, no fundo do poço. Foi a chamada Grande Depressão. Nesse período, a cada uma das 32 subidas de 6%, todo mundo achava que tinha acabado a crise e comprava e perdia tudo. Um mês depois, com nova alta, comprava e perdia tudo. Um mês depois. Basta calcular quantos foram os meses de 1929 a 1932. Dá quase uma grande alta por mês. Perceberam? Tudo induzido. Começou-se em alta e chegou-se no fundo do poço. Mas, neste caminho descendente, sempre houve um movimento de subida e descida, demonstra movimentos de sobe, desce. Entenderam? Todo mês ocorria uma alta de 6% para desovar. Quem não entende que esse processo é um fluxo, e que esse fluxo também é facilmente manipulável, só perde. A sexta lei, causa e efeito. Plantou, colhe. Envia, recebe. Então é lógico que não se deveria plantar nada negativo porque volta negativo. Não ser que não se entenda nada disso, não se entenda que a consciência é tudo, que existe um campo eletromagnético automático que ajusta tudo. Há quem pense que se pode fazer qualquer coisa porque não tem retorno, não tem volta. Digamos que é o que a maioria do planeta pensa, não é? Que não existe lei alguma regendo o efeito, que a causa não provoca efeito. É a mesma coisa que acontece com relação à dualidade. Só querem um lado, não o seu oposto. Só querem a causa, mas não o efeito. Está claríssimo que toda causa produz efeito, não? Mais elementar que isso. A sétima lei, gênero. Tudo no universo tem gênero. Traduzindo yin e yang. Gênero, masculino e feminino. No universo inteiro, tudo que existe tem gênero. O gênero tem suas próprias leis. Contrariá-las leva sempre ao mesmo resultado. Problema. Essa provavelmente é a mais conhecida e a mais polêmica das 7 leis. É a mais evidente, a mais aparente. E toda vez que se explica esta lei em termos de mecânica quântica, a polêmica é certa. Porque quer ser o mundo da quarta lei, só o bem. Só um polo, nada dual. Então, quer-se só yin ou só yang, só próton, só elétron. Como é possível ter uma realidade com um polo só? Impossível, já foi explicado. Yin e yang. Se não tem um campo, fica extremamente complicado tudo funcionar. Os orientais entenderam isso perfeitamente. Fica parecendo que é apenas um pensamento dos orientais. Mas é a sétima lei. Quando não existe campo, fica tudo capenga, como se fala, porque fica totalmente desbalanceado. Se um negócio tiver yang demais, acha que vai funcionar? Essa pessoa que falou que quer uma bolsa de valores estável em que ganhe todo dia,
Todo mês sempre tem um raciocínio totalmente yang. Ele não quer fluxo, não quer alternância. Quer só estabilidade para o seu mundo pessoal. No mundo dele não existe yin, só existe um polo. Resultado: essa pessoa perderá na certa porque não tem flexibilidade mental ou emocional para entender que a bolsa, por exemplo, oscila, flutua. E um fluxo é um conceito. Yin, já diz o nome, fluxo menstrual. A alternância de humor, de uma TPM, tensão pré-menstrual, faz parte do universo, da essência das coisas. Querer abandonar isso é totalmente fora da realidade. Cortar é ficar sem nada, mas muita gente vai tentando cortar ao longo do tempo. Mulheres, tomem cuidado. Vocês podem virar homens. Os homens não têm TPM, mas se as mulheres cortarem suas características próprias, acabará com o yin e se tornarão yang. Cada vez mais. Sem haver campo, nada funcionará ao longo do tempo. Como o universo precisa ter equilíbrio e procura-o. Equilíbrio sempre. Não é um lugar em que se pode dar um jeitinho e viver em desequilíbrio. Vou traduzir: empurrar com a barriga. Não é possível fazer isso durante X tempo. Mais cedo ou mais tarde, o universo fará um ajuste para que volte ao ponto de equilíbrio para poder funcionar perfeitamente. Já imaginaram se os 7 bilhões de pessoas deste planeta resolvessem viver em desequilíbrio? Todo mundo o empurraria com a barriga. Contrariaria o fluxo, a dualidade, todas as leis. O que aconteceria com a estrutura do planeta? Percebem? Com a civilização Yang que está sendo desenvolvida há tanto tempo, já é possível ter uma ideia do que está acontecendo ecologicamente. É possível perceber que tem algo errado. Terremotos, tsunamis, vulcões, etc. são fruto de uma abordagem predominantemente yang. Se isso fosse levado a ferro e fogo pelos 7 bilhões, precisaria haver um ajuste para que essa polaridade voltasse ao normal. Normalmente, esse ajuste é feito com meteoros e cometas. Saiu do rumo, ajusta-se. Estão sobrando meteoros de todos os tamanhos, pesos, etc., todos circulando bem pertinho. A coisa mais fácil é dar um peteleco, tirar um de órbita, pô-lo em outra órbita e ajusta-se tudo. Normalmente, isso é usado quando se quer grandes transições evolucionárias. Chegam de dinossauros, os geneticistas já brincaram bastante. Sai uma equipe e entra outra. Encerra-se esse departamento e abre-se outro para existirem mamíferos. Entra outra equipe de geneticistas e esses vão brincar em outro lugar que está começando e assim por diante. Assim sendo, normalmente, não há grandes problemas em se ajustar eras. Mas de vez em quando se exagera, é preciso fazer um ajuste um tanto quanto drástico. Yin e Yang são emoções. É uma escolha pessoal. A pessoa é de um modo, é de outro. Levar a questão do Yin e Yang ao nível físico só trará mal-entendidos, tabus e preconceitos, todo tipo de erros. Lembram-se daquela frase: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. É um erro condenar, matar pessoas que têm uma opção diferente na visão de quem está olhando, porque na realidade não é opção nenhuma. A pessoa é yin ou é yang por natureza. Qual a vestimenta no momento é irrelevante. Aliás, essa centelha vestirá ambas N vezes de acordo com a vontade, com o desejo, com o aprendizado, com as experiências que se quer ter. Portanto, não se pode olhar o físico, é necessário olhar a essência, yin e yang. Se isso for respeitado, com certeza o relacionamento funciona, independentemente do corpo que está sendo usado. As mesmas regrinhas que existem para os relacionamentos hetero existem para os homossexuais. A problemática é a mesma: como encontrar alguém, como manter, como ser feliz, como. É literalmente a mesma problemática, não tem o que tirar, nem pôr. Por quê? Porque tudo é yin e yang. A dificuldade do yang em entender o lado yin, o lado sensível, é a mesma, independentemente do corpo que esteja sendo usado. E a dificuldade do yin em entender o yang é a mesma também. Portanto, todo tipo de julgamento nesse aspecto, antes de qualquer coisa, contraria a 7ª lei, a essência do universo. Como é que ela funciona e como é que ele funciona? O universo é yin e yang ao mesmo tempo e por ser assim é que existe a multiplicidade. Ainda vai levar tempo para que esse assunto seja aceito sem mais preconceitos e tabus. Toda vez que se fala em expressão sexual, há divergência, há uma oposição enorme. Porém, se o yin e yang não funcionarem, não há negócios, dinheiro, evolução, saúde, nada vai funcionar. Jogar
Essa problemática para debaixo do tapete é adiar a solução do problema para outra vez, mais outra, enquanto se vai trocando de vestimenta, é simplesmente adiar a solução, porque chegar-se ao equilíbrio de qualquer forma. Só se chega a um ser evoluído, quando isso está totalmente equilibrado meio a meio. Caso contrário, adivinha? O Yang usará todo o seu poder para dominar, escravizar, etc., e o Yin fará o quanto puder para retaliar essa situação. Vejam a oscilação que aconteceu há 50, 60 anos, quando, devido à Segunda Guerra Mundial, as mulheres puderam sair de casa e trabalhar, e depois que saíram não voltaram. No início, a tendência era de se igualar, de igual para igual, quer dizer, virar homem o Yin passar a ser Yang. Isso não funciona. Não funcionou. Vocês veem os resultados. De qualquer maneira, como fazia 5.000 anos que o lado Yin estava subjugado, assim que pôde se expressar, o impulso de crescimento foi gigantesco. Imagine algo reprimido 5.000 anos, quando houve oportunidade de expressão, está aí se expressando em tudo. E o que aconteceu? Se analisarem bem, verão que a partir de 1950, o crescimento do Yin segue uma linha diagonal ascendente e o Yang segue uma linha horizontal estável. Consultem a história. O lado Yang se manteve estável durante 5.000 anos. Engessou o planeta durante 5.000 anos. De desequilíbrio Yang, tudo Yang. A consequência foi, perdeu-se o equilíbrio. Quando o Yin pôde se expressar, pegou tal impulso que até agora não parou, e ainda vai muito longe, distanciando-se cada vez mais do Yang. Lembram-se da explicação sobre posição e momentum? A posição da partícula e sua velocidade não é possível medir as duas variáveis ao mesmo tempo. Esse é o princípio da incerteza do Heisenberg. O momentum do Yin é crescente, e a posição do Yang é estável. Adivinhem onde isto irá parar? Se não houver um reequilíbrio novamente? Isso ocorrerá nos séculos futuros, levará ainda um bom tempo para poder encontrar um equilíbrio, mas por enquanto o fosso é cada vez maior. Então, num futuro imediato se fará um grande esforço no planeta todo para se chegar a este equilíbrio. Os Yangs terão que se abrir ao conceito Yin-Yang, que existe esta força Yin-Yang, que é necessário haver um equilíbrio entre elas. Porém, se vocês já falaram desse assunto com alguém, sabem como é difícil para o ocidental aceitar o conceito Yin-Yang. Costumo ouvir, posso fazer tudo sozinho. A primeira tentação que vem é, para que preciso do outro? Posso fazer tudo sozinho. Negar a sétima lei, negar que haja equilíbrio. É inevitável que tudo que partir para o desequilíbrio, haverá problemas, porque para decidir qualquer coisa são necessários dois polos. Precisa de uma análise Yang, masculina, digamos, e Yin, feminina, para os dois concluírem sobre qual a melhor opção, qual a melhor ação. Decidir sozinho é praticamente certo que é problema. Uma vez ou outra em que se decida sozinho, não haverá problema. Mas se for assim, por 5, 10, 15, 20, 50 anos, pode ter certeza que sim, sozinho não há sensibilidade, não há intuição para enxergar a realidade. Yin e Yang formam um campo, sem amor não existe campo. A tentação é grande das pessoas em dizer, quer dizer, que um homem precisa ter uma mulher, e uma mulher precisa ter um homem, e assim está resolvido? Ah, eu já tenho campo. Quer ver as pessoas ficarem muito irritadas? Ocorre quando se recebe clientes com essa visão de mundo, que estão num relacionamento que não tem campo, em que tudo dá errado. Explica-se o conceito e fala, veja, todas as evidências, para não falar certeza absoluta, mostram que vocês dois não têm campo, não formam. Soa como se fosse uma ofensa. O que fazem então? Negam. Não existe campo. Quem fala assim vai persistir no erro. O resultado mostra que o problema aumenta, porque toda vez que alguém está no erro e coloca mais força ainda, aumenta o erro. Mesmo mostrando que houve erro, algumas pessoas não aceitam. Como consequência inevitável, abandonam a ressonância. Porque o Hélio falou alguma coisa que não gostei ou não queria ouvir. Só vim para pedir as coisas, não quero saber de evoluir, crescer, ficar feliz, não quero saber de nada disso. Só quero casa, carro, apartamento. E quando pessoa que conseguir casa, carro, apartamento, eu sou obrigado a explicar. Amigo, se você não equilibrar isso, não tem casa, carro, apartamento, ele vai procurar outra pessoa, vai num feiticeiro, ali na estação, ou qualquer outro que fale que ele vai ter casa, carro, apartamento do jeito que ele está, e que não precisa
mexer em coisa nenhuma, até ele descobrir que o feiticeiro A também não conseguiu o que ele pretendia. Então vai ao feiticeiro B, C, D, e F, G, e assim por diante. Quando abandonar os feiticeiros e voltar, continuará a mesma história, até que a ficha caia, até que entenda que não adianta contrariar as leis do universo, porque só terá problemas, não terá resultados positivos. Portanto, yin e yang sem amor é impossível. Depois de certo tempo, é impossível de se manter. É claro que podemos forçar a barra por algum tempo, porém, quanto mais se força a barra, mais acontece a chamada somatização, até que atinge um grau extremo e a pessoa vai para outra dimensão. E se na outra dimensão ela persistir na mesma crença por muito tempo, voltará com o mesmo problema. Só porque partiu para outra dimensão os problemas acabam. Energia é energia, em qualquer dimensão do universo. É tudo a mesma coisa. Pensem numa pessoa que agregou uma quantidade X de antimatéria no fígado, no pulmão, simplesmente porque tirou um corpo ou dois. Tem 7, sobraram 5, o problema todo, a informação e toda problemática continua nos outros 5. Quando os outros 5 voltarem para cá com um novo invólucro, adivinha? Eles virão com a mesma informação com que se foram, se por acaso não tiver sido possível resolver do outro lado. Mas não. Convém com isso antes que já comecem a racionalizar. Vou empurrar para o outro lado, porque do outro lado existe o mesmo que está acontecendo aqui deste lado, palestra, palestra. E palestra ad infinitum, livros, livros, etc. O que pode ser feito se o problema está na consciência? Enquanto não trocar a consciência, não haverá mudança nenhuma. Como é que a pessoa vai parar de psicossomatizar, se não trocar os pensamentos e sentimentos, isto é, não trocar a consciência que tem da realidade? A pessoa somatiza em qualquer lugar, em qualquer dimensão em que esteja, não muda nada. Cria problemas desse lado, do outro lado e continua criando. Chega uma hora em que não é possível fazer mais nada e a única maneira é dar uma nova chance e voltar para cá. Mas volta com problemas. Nasce com um pedaço faltando ou com um probleminha congênito e, é claro, as explicações são os mistérios insondáveis. Por que nasceu desse jeito? Empurra-se com a barriga. Passam 80 anos, 90, 100. Não resolveu? A pessoa vai e volta, mas precisa tomar cuidado porque cada vez que vai e volta pode piorar um pouco. Porque persistir no erro é bem problemático, não? Imaginem depois da leitura de um livro como esse, como a consciência tem um alto grau de expansão, como também pode ocorrer a negação. Quanto mais se expandiu, mais psicossomatiza. A pessoa sabe mais, nega mais, põe mais força. Na negação o problema aumenta. Agora imaginem ouvindo uma palestra do outro lado e você fizer o que faz aqui e negar. Aqui ainda existe uma chance de haver um atenuante, digamos assim. Não vejo nada, é tudo matéria. Então, o hélio está viajando na maionese como se fala. Mas, estando do outro lado, a pessoa está vendo que é literalmente do jeito que é falado. Portanto, não adianta continuar empurrando com a barriga que só vai piorar. Pelo menos de 2 dimensões a pessoa já tem certeza. Pode não saber que existe mais uma acima, outra mais acima, e mais outra ainda. Não estou vendo isso? Sim, mas pelo menos 2 ela está vendo. O povo daqui está vendo uma e usa isso como desculpa. Porém, quem está vendo 2 não tem escapatória. Vai esperar voltar para cá, com toda a problemática para depois começar a mudar de novo e continuar na negativa? Pura perda de tempo e puro sofrimento desnecessário. Então, antes que vocês que estão do lado de cá caiam na mesma situação de voltar e precisarem escutar a mesma palestra, conforme o caso pode ser que venham nessa aqui, mesmo porque esse ciclo de palestras deve durar bastante tempo. Não desejo isso para ninguém, mas nunca se sabe. Lembram-se quando se falou em uma das palestras que ali estão 3 cadeiras vazias em que deveriam estar sentadas as pessoas que vão se suicidar durante este mês? Ponto. No mês seguinte ele falou, chegou ao meu conhecimento que, dentre as pessoas que deveriam ter vindo naquela palestra, houve 3 suicídios. Não 2, não 4, 3. Pessoas que vieram naquela palestra e que não falaram para seus conhecidos que existe o trabalho da ressonância. O que aconteceu? 3 conhecidos se suicidaram naquele mês, cravado entre uma palestra e outra. E falou-se que ali estão 3 lugares de pessoas que deveriam estar sentadas e que vão se matar.
durante este mês que está entrando. Acertou na mosca. Por quê? Porque aquelas pessoas não tiveram a informação de que existe a ressonância. Então, quanto mais se sabe, mais responsabilidade se tem. Quando Zenão viu uma multidão andando, teve uns nanosegundos para decidir. Corra muito em sentido contrário, talvez você tenha uma chance. Mas se o mestre passar perto, Zaqueu subiu na árvore. Quando passou por ele, o mestre parou e falou: desça que vou ficar na sua casa hoje. Do mesmo modo, as pessoas aqui presentes tinham duas opções. Algumas, quando ouvem falar da ressonância, tampam os ouvidos, correm, fogem, cortam o relacionamento, cortam a amizade com quem está lhe convidando e fazem de tudo para não saber o que é a ressonância harmônica. Porque senão, depois que veio a palestra, depois que foi atendida, que assistiu um DVD, agora precisa se posicionar. Não existe meio termo. Não existe muro para ficar em cima. Não adianta subir na árvore. Para que está sendo feito este compêndio, item por item, conhecimento por conhecimento, possibilitando tirar qualquer dúvida sobre como funciona a realidade, como é o universo nu e cru? É só pesquisar. Foi falado um conceito que não entende. Isso não é problema. Todo mundo está evoluindo. Entre na internet, pesquise. Existem enciclopédias. E mais. Hoje a informação, até certo ponto, está bastante aberta. Será que é? Será que não é? Comece a pesquisar, até resolver os mistérios insondáveis, porque enquanto você não chegar a uma conclusão, não pode parar de pesquisar. E não é apenas ir atrás de um livro que falou contra o que o Hélio disse. Está vendo? Existe aqui uma facção que fala contra. É, dos nossos. Posso dormir em paz, porque existe um grupo que fala contra o que o Hélio disse. Isso é autoengano. É preciso ter, pelo menos, honestidade científica. Escute um lado, escute o outro. Surgiram dúvidas, é necessário pesquisar mais. E se o outro lado está certo, e estou indo por um caminho em que terei problemas? É preciso abrir a mente. Pesquise. Vocês já sabem, a verdade aparece de qualquer forma. Então, quanto mais pesquisar, mais perto da verdade absoluta você chegará. E com uma vantagem, porque quem fez a ressonância está 1 milhão de anos à frente dos demais. Isso porque por meio da ressonância é possível ter total acesso a um conceito, a um trabalho desenvolvido por uma pessoa há milhares de anos atrás. Pode-se pensar, os livros dizem que ele pensava assim, agia assim, fez tal e tal coisa. Está bem. Será que é assim? O que aquela pessoa sentia? Vou fazer essa pesquisa. Pede essa pessoa. A pessoa e toda a informação daquela pessoa serão transferidas por meio da ressonância. Rapidamente, você fica sabendo como ela pensava e sentia. Você passa a ter toda a experiência dela dentro de você. Leia então o livro que essa pessoa escreveu e compare o que você sente, como ficou sua intuição em relação à informação que está no livro. Você verá que quando o livro é real, a informação coincide. Se você tiver primeiro a pessoa e depois ler os livros que ela escreveu, fica muito mais fácil de entender. Por quê? Porque é como se fosse a pessoa lendo o que ela própria escreveu. Ela transporta para você tudo absolutamente mastigado. Quem não tem ressonância sente uma dificuldade grande em poder entender certos conceitos. Porém, quem tem e ainda assim não consegue, só pode ser por resistência. Um empresário que vendeu um projeto de $100 milhões, $100 milhões, estava à beira de um infarto. Tal a pressão que colocava sobre si mesmo. Eu lhe disse: calma, relaxe. Você precisa ler um livro para sair dessa situação. Livro sobre o taoísmo. Começou a ler, teve um pouco de dificuldade, mas leu outra e outra vez. Porém, tudo aconteceu muito rápido, porque para ele era tudo ou nada. Como a motivação era grande, porque dinheiro motiva, ele persistiu. E em questão de uma semana ou duas, entendeu o conceito todo, parou, puxou o freio, relaxou, deixou o tão seguir. Tudo foi resolvido. Imediatamente os problemas começaram a ter solução e apareceu o contrato dos $100 milhões. $100 milhões. Como uma pessoa Yang entende um conceito desses? Em tão poucos dias? Ele entendeu por causa da ressonância. Sua consciência já estava expandida, então quando entrou conceito, era algo diferente, mas rapidamente ele conseguiu assimilá-lo à aplicação na vida prática, que virou dinheiro. Imediatamente. Quantas pessoas leem um conceito como esse? E entra por aqui, sai por aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso acontece com a pessoa que não tem a ressonância.
não tem a expansão. Recentemente recebi uma cliente que já leu tudo que existe sobre o mundo oriental, todas essas filosofias, e qual o resultado que ela está tendo até agora. Estou perdendo a fé em Deus. Perceberam? A pessoa leu tudo sobre todas as religiões, porque estava pesquisando. Tinha boa vontade, estava lendo. Mas, lendo sobre todas as religiões, a qual conclusão chegou? Quanto mais lia, mais ia se afastando de Deus. Não conseguia entender o conceito, não conseguia sentir. Vejam a diferença. Quem não tem a ressonância e tenta entender conceitos metafísicos é como se lesse grego como se fala. Porém, uma pessoa que já frequenta a ressonância há um ano e meio, em uma semana entende o conceito e consegue aplicá-lo na vida diária, a ponto de gerar negócios de $100, milhões, 100 milhões de dólares, mesmo sendo um yang total que nunca veio às palestras por sinal. Só comparece ao atendimento, leva ao CD, apenas isso, e chega na hora exata do atendimento, quer dizer, não fica na sala de espera, não houve depoimento, nada. É um executivo, não tem tempo para nada. Só espera por resultados. Em uma semana consegue entender um conceito oriental de energia. É nessas horas que sentimos a diferença brutal entre ter ressonância e não ter, quando já expandiu a consciência e quando ela ainda está bem pequena, o conceito não entra. Quanto maior a libido, mais perto do Criador a pessoa está. Algumas questões são impressionantes. Se alguém não entende o que se explica, pode consultar dicionários e enciclopédias. Pode perguntar, não é mesmo? Mas não deve tirar conclusões apressadas. Durante a palestra, uma pessoa disse o seguinte: se é assim, eu prefiro ficar longe de Deus. Entenderam? Se ter libido implica estar mais perto do Criador, ou para estar mais perto do Criador implica que eu tenha libido, prefiro ficar longe dele. Pensem no absurdo que foi dito. Quanto essa pessoa conseguiu entender do que é libido? É evidente que pensa que libido é sexo, não existe outra possibilidade. E só isso já mostrou uma problemática complicada, não? Se a pessoa quer ficar longe de libido, o que fará em relação ao caso do yin e yang? Como ela vai poder se dar bem dentro desse universo em que tudo é yin e yang? Libido é a energia da criatividade, é a energia que faz tudo acontecer. A força, o chi, o prana, tudo que as pessoas têm de energia criadora, isto é, o próprio, é libido. Se tudo é yin, yang, como o Big Bang, o famoso, foi feito só com yang, um pensamento yang, um sentimento yang criou o Big Bang. Esse universo inteiro fez com que a energia expandisse. Não, é explosão, é expansão, emanação. Para que isso acontecesse, foi necessário haver uma contraparte yin. Então o Criador é, ao mesmo tempo, yin e yang. Ele tem os dois dentro de si, ele é esta unidade, reunindo os dois. Ele unido consigo mesmo, parte yang, parte yin, quando se uniram, geraram este universo. Se a pessoa recusa libido, está com sérios problemas. E se a pessoa prefere não ter libido e acha que com isso vai ficar mais perto do Criador, o problema é muito grande. Vejam como é radical esse tipo de raciocínio, tanto num extremo quanto no outro extremo. Como a dificuldade de resolver a questão yin e yang é enorme. Quantos traumas essa pessoa sofreu para chegar a esse extremo de radicalização de não querer libido de forma alguma, mesmo ao custo de ficar longe do Criador? Vejam até que ponto chega. Para não ter um relacionamento com alguém yang, a pessoa prefere ficar longe do Criador. Lembram-se do que eu havia falado. Quantos estupros acontecem nos namoros, nos casamentos que não são relatados? A quantidade é enorme. Quanto essa pessoa sofreu para ter uma reação dessas? Imaginem o que será necessário para que ela possa superar isso. O que fazer com uma pessoa nesse grau de fechamento emocional? Só com amor incondicional. É o único sentimento que vai permitir que isso seja resolvido ao longo do tempo. Com certeza seu problema tem solução, porém ela precisa receber amor incondicional e esse é um produto difícil neste planeta. Lembram-se? Vibrar é alçar um estado mais elevado de abnegação e amor. Essa pessoa precisa encontrar alguém que lhe dê mais amor do que a si mesmo. É a única de ser resolvido. Ela precisa encontrar um yang para quem ela seja mais importante do que para si próprio, que as necessidades dela sejam a prioridade absoluta dele, e as dele fiquem em segundo lugar. Alguém que abdique do jogo de futebol e da cerveja para conversar com ela. Percebem o tamanho do problema na vida prática? O que é amor incondicional na vida prática? É esse que
acabei de mencionar. O conceito é magnífico, lindo, não? Mas, na vida prática, como é que se torna real? Imaginem quantos relacionamentos, quantos contatos frustrantes essa pessoa teve para ter o grau de ressentimento que leva a esse tipo de reação. Ela não pensou num conceito filosófico, entendeu que a conotação que se estava dando era puramente sexual. Toda vez que se toca no assunto sexual, o prédio estremece porque esse é o tabu, não é? A expressão sexual está tão perto da questão do amor que fica difícil separar uma da outra. É preciso muito esforço para entender as duas separadamente. Por isso, o que se tenta fazer? Evitar, nem pensar sobre o assunto, porque pensando, é possível que a pessoa comece a migrar e a ter que, talvez, sentir amor. Se fizer sexo um número suficiente de horas, a probabilidade de surgir amor é grande, porque a pessoa está se expondo ao sentimento. É difícil fazer amor só com uma visão materialista biológica, procurando uma satisfação puramente mecânica biológica. Sexual. Isso dura 1 minuto, 2, 3. É por isso que foi falado sobre uma experiência com macacos, em que eles ficaram 16 horas seguidas em atividade sexual, e essa experiência não foi divulgada no planeta inteiro, permaneceu oculta. É necessário fazer um garimpo informático para se descobrir uma pesquisa dessas. Interessante, não? A ênfase que se dá ao sexo na mídia é tamanha que essa informação deveria valer ouro. Todo mundo deveria saber que é possível induzir o cérebro a produzir 16 horas seguidas de orgasmo. Não, isso não existe como informação ao público. Por quê? Porque o risco é enorme se as pessoas ultrapassarem os 3, 8, 10 minutos. O risco de entrarem na fronteira da onda do amor começa a crescer porque é uma troca de informação. De fato, o que se pretende é que o sexo seja feito da forma mais mecânica possível para que se evite qualquer contaminação de sentimentos. Assim, é possível concluir que muito do que se fala sobre sexo atualmente é lorota, é papo furado, é contar vantagem. Se tudo que se fala sobre sexo fosse realmente feito, esse planeta já teria mudado. Duvidam do que se está falando? Experimentem para ver. Exponha-se para ver se a couraça do caráter não vai ser diluída. Experimentem para ver se não dilui a couraça. Mas é preciso se deixar levar. Não é fazer como no computador virtual. Aliás, a internet serviu muito bem para isso, para perpetuar o problema. As pessoas fazem sexo com quem está a 5.000 quilômetros de distância com câmera. Não há interação humana nenhuma. Isso caiu como uma luva para a manutenção do status quo. Perfeito, não? Porque assim que fosse resolvido o segundo degrau, as coisas poderiam começar a evoluir. Enquanto se mantiver o segundo degrau paralisado, tudo continua como dantes. Assim, a possibilidade de sexo virtual caiu como uma luva para se permanecer estagnado nesse aspecto. Mas isso não permanecerá assim. Já foi falado, haverá um esforço conjunto para se mudar a visão de relacionamento, a visão de yin e yang, de como essas duas energias devem se relacionar nesse planeta. Isso será prioridade total daqui a um tempo. Do mesmo modo que hoje vocês entram nas canalizações do mundo esotérico, e existem N pessoas falando de prosperidade, apreciando o segredo e tudo mais para ganhar dinheiro daqui a um tempo. Verão N pessoas falando de amor e relacionamentos, de como deve ser na prática para que esse planeta possa evoluir. A informação fica residente num arquivo gigantesco, inerente ao próprio campo escalar do vácuo quântico. É feita uma gravação simultânea. Tudo isso fica armazenado em um lugar que independe da dimensão em que a informação foi gerada. A informação vai para esse lugar de arquivo. Não importa de onde ela foi gerada, em qualquer dimensão, qualquer universo, tem um lugar em que fica armazenada, concentrada. Muitas vezes manda-se outra pessoa para ver os resultados. Esta é problemática muito comum. A pessoa manda outro. Vá, você faça, vou ver o que acontece com você, depois eu vou. Se a pessoa que está fazendo ressonância fala sobre isso para outra, mas não é milionária, a reação é: primeiro quero ver se você vai ficar rico, aí eu vou fazer a ressonância. E quando a pessoa que está falando é uma pessoa que já tem dinheiro, que está bem, sabe qual é a desculpa. Mas isso é com você. Para você dá certo. Entendeu? Portanto, não tem jeito, sendo quem for que fale, o cético vai achar uma desculpa para falar: não quero. Por outro lado, mandar o outro na frente para depois decidir é ruim, não? É ruim porque se ele segurar o processo,
Se ele puxar o freio, se ele tiver inúmeros problemas que não quer resolver, a sua solução, tudo de benefício que poderia ter, na ressonância não terá, porque caiu na dependência de que o outro se resolva. É triste um raciocínio desses, não é? E outra coisa para terminar, nesse mesmo assunto de yin e yang, o marido e mulher assistem a uma das palestras e quando terminam, o marido fala, minha mulher vai fazer ressonância, eu vou ver o que acontece com ela e então decido. Ele manda a cobaia. Vamos ver o que sucede. A pessoa não tem ideia do que é a ressonância, da velocidade do crescimento que acontece nesse processo. Pensa que é como qualquer outra coisa que durará 10 anos, 20, 50. Não cai a ficha de que se transfere uma informação inteira que é um processo atômico. A pessoa muda de dentro para fora na velocidade da luz. Muito rapidamente a pessoa alça novos patamares de consciência. Expande muito rápido. Portanto, o risco é gigantesco. Mais um exemplo. Muitos anos atrás um casal veio em uma das palestras. Ele era um grande empresário e falou, ela faz, eu não preciso. Eu falei, é melhor fazer junto. Não, ela faz, eu não preciso. 45 dias depois, eu ouço dela o seguinte depoimento. Este cara não é tudo que eu pensava que fosse. Tão pouco tempo depois, ela parou de fazer a ressonância para poder continuar junto dele porque ele é muito rico. Perceberam? Em 45 dias, a consciência faz assim movimento de expansão. Então, cada um escolhe. Mas mandar alguém na frente para ver o que vai acontecer é muito problemático no caso de relacionamentos. Finalizando, essas 7 leis englobam tudo o que é necessário para a pessoa ser feliz, evoluir, ter uma vida maravilhosa em qualquer das dimensões. São simples, não é necessário ser físico para entendê-las, mas era necessário fazer uma explicação de mecânica quântica sobre as 7 leis para esclarecer, ficar mais fácil as pessoas entenderem até onde isso foi explicado. Tentou-se passar realmente o segredo do segredo para a humanidade.